não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Toda a nossa cultura atual e a educação que nós recebemos nos induz a confiar sempre no segundo tipo de raciocínio. E a duvidar do primeiro. Nós dizemos que o primeiro é apenas intuição, impressão, pressentimento. E o segundo é, vamos dizer, uma coisa racional que pode ser confirmada cientificamente. Mas acontece que o segundo raciocínio, ele só lhe parece mais certo porque você domina inteiramente o processo raciocinativo. E você o domina porque foi você que o inventou. Na verdade, você está vendo ali uma conexão lógica entre conceitos, não uma conexão fática entre coisas. A conexão lógica entre conceitos pode representar a conexão fática, mas ela não é a conexão fática. Está compreendendo? Tanto que os sujeitos submetidos a este experimento, entre a 50ª e a 8ª jogada, eles começavam a construir teorias e hipóteses. E essas teorias, às vezes, divergiam. Um explicava de um jeito, outro explicava do outro. Ora, mas a reação que todos tiveram a partir da 10ª jogada, e que se reflete no suor que apareceu na palma da mão, é idêntica em todos. Estão entendendo? Então, a confiança que nós temos no que nós chamamos de raciocínio lógico consciente, ela é altamente enganosa, porque o raciocínio lógico consciente é apenas uma conexão entre conceitos que a sua própria mente criou. Veja, no primeiro caso, você tem uma situação que se apresenta. E no segundo caso, você tem uma série de conceitos que a representam. Ora, nós não podemos dizer que a primeira apreensão foi vaga ou incerta, porque a estrutura dela é do raciocínio indutivo, como qualquer outro. Você tem a impressão que você não a domina, por quê? Por que você tem a impressão de que aquilo é vago e incerto? É porque não é você que criou as formas inteiras. Aquela sequência de formas está se apresentando a você desde fora. Ou seja, a conexão fática entre os dados está se apresentando a você, não foi você que a criou. Ora, do ponto de vista, vamos dizer, da crítica do conhecimento, o primeiro desses processos é muito mais certo e muito mais confiável do que o segundo. Mas a impressão que nós temos é invertida. Porque nós confundimos o domínio que nós temos sobre os nossos próprios pensamentos com o domínio que nós temos do conhecimento de uma situação externa de fato. Está entendendo? E isso aí é o legado de 4 séculos de subjetivismo filosófico, né, que se, vamos dizer, introduziu até mesmo no mundo das ciências, sobretudo na educação. Isso quer dizer que as pessoas são educadas, hoje são treinadas para fazer raciocínios
cada vez mais precisos e mais exatos. Mas não são educados para captar a conexão lógica real, ou seja, a conexão entre os fatos em si mesmos. Não existe nenhuma disciplina que ensine isto. E tudo isso é relegado para o campo, vamos dizer, da intuição, do subjetivo, etc. Como é que é possível você chamar de objetivo aquilo que foi a sua própria mente que criou e de subjetivo aquilo que está dado na própria situação objetiva? É uma inversão completa? Estão compreendendo isso aqui? Então, isso que eu estou lhes ensinando a respeito desse experimento pode ser visto aqui por nós de pelo menos duas maneiras. Primeiro, como uma técnica. Podemos estudar isso do ponto de vista de uma técnica psicológica de aprimorar a percepção das conexões de fato, em vez de ficar aprimorando inutilmente um raciocínio que um computador pode perfeitamente fazer em seu lugar e que ele certamente fará melhor do que você. Não é isso? Quer dizer, o raciocínio é uma coisa para computadores. A percepção da realidade não pode ser feita por computadores. Só pode ser feito por um sujeito humano real, vivo, né, com a totalidade das suas funções operando, tá certo? E que tem, vamos dizer, a consciência da sua responsabilidade de conhecer a realidade. Esta função não pode ser dada por um computador, porque o computador jamais poderá ter o elemento da responsabilidade moral pelo conhecimento. Se ele tivesse, nós poderíamos processar um computador quando ele erra. Ele seria um titular de direitos e obrigações. Não é certo? Então, o que nos levaria, vamos dizer, a uma situação absolutamente fetichista. Né? Ora, ou seja, toda a nossa educação é concebida para aprimorar certas funções que o computador exerce melhor no seu lugar. E a função propriamente humana, né, de perceber a conexão fática entre os elementos, é totalmente desprezada. Quando as pessoas se dedicam a treiná-la, vamos dizer, é no contexto vamos dizer, de técnicas psicológicas que vão despertar a sua intuição, despertar o seu terceiro olho, qualquer coisa assim. Quer dizer, o negócio vem com toda uma aura errada, totalmente deslocada da situação. Ora, o treinamento filosófico, especificamente o treinamento filosófico que eu estou dando a vocês neste curso, é precisamente para aprimorar esta percepção das conexões fáticas. Acontece que a dificuldade aí é o seguinte: a nossa mente está tão treinada para, vamos dizer, montar raciocínios, criar raciocínios, ou seja, é a mente construtiva que entra em jogo, tá certo? Que se nós tentamos prestar atenção no processo da tomada de decisão do primeiro tipo, nós interferimos nele através do nosso raciocínio e estragamos tudo. Nós queremos tirar conclusões lógicas, antes de permitir que a própria lógica dos fatos nos diga algo. Eu expliquei alguma coisa sobre isso na minha apostila Contemplação Amorosa. Era disso que eu estava falando ali. Não nesses termos tão simples, mas era exatamente isso que eu estava dizendo. Então, existe algum meio de nós fazermos com que aquele processo de tomada de decisão mais simples, mais rápido e mais imediato, tá certo, se torne dominante para nós? Não existe nenhuma técnica que permita para você fazer isso. Isso não pode ser treinado e não pode ser desenvolvido diretamente. Isso só pode acontecer como efeito indireto
de toda uma formação educacional apropriada. Que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Se você tentar, eu vou desenvolver a minha intuição, você vai fazer uma meleca como esse pessoal da autoajuda faz. Confusão, você vai fazer uma confusão dos diabos. Quer dizer, a percepção espontânea e, por assim dizer, passiva da realidade dos fatos não pode ser treinada. Pelo simples fato de que a substância dela não vem de você, mas vem dos fatos. Os fatos são a parte ativa. Você é apenas o receptor. Digamos, o seu corpo, o seu inconsciente adaptativo, como chamam os psicólogos, ele tem a passividade necessária para aceitar os fatos e percebê-los como eles são. Então, o treinamento para isto, se algum houvesse, seria o treinamento de aceitar os fatos e ter diante deles uma atitude contemplativa. Mas isso não pode ser treinado diretamente, porque isso depende da estrutura total da sua personalidade. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos dar para você um tipo de formação, um tipo de educação, que aos poucos ensinará você, vamos dizer, a aceitar as coisas como são. E a confiar na sua percepção direta, mais do que nos seus raciocínios. Os raciocínios devem ser usados apenas para verificar, para confirmar o que você já sabe. Mas o saber efetivo não é uma coisa que é criada na sua mente através do raciocínio construtivo. O saber é percepção da realidade. Ele é uma reação efetiva de um sujeito vivente, presente, real, a uma situação vivente, presente, real. Está entendendo? Ora, como os dados com que você fez o primeiro raciocínio não foram criados pela sua mente, mas eles são dados pela realidade, eles não têm signos. Eles não vêm como signos, eles vêm como presenças reais. E por isso mesmo eles são inexpressáveis. Você só pode expressar o que você pensou com signos, palavras. Então quer dizer que aquela primeira decisão, ela é muda. A primeira percepção, ela é muda, ela não é feita, como ela não é feita através de signos, você não pode expressá-la, você não pode dizê-la. Ora, como você não pode dizê-la, você sente que não tem domínio da situação. E como você não tem domínio da situação, você se sente inseguro. Então o que você faz? Você cria uma representação mental que você domina inteiramente, porque é construção sua mesmo. Né? E ao fechar o raciocínio com a conclusão, você acredita que dominou intelectualmente o assunto. Mas acontece que na passagem do fato aos conceitos e dos conceitos aos raciocínios, pode se introduzir uma multidão de erros. Não só erros de lógica, mas erros até de denominação, erros de classificação, erros de categoria, erros de descrição. Porque você tem que primeiro descrever para si mesmo os dados da situação, dar-lhes nomes, conceptualizá-los e daí criar, vamos dizer, uma estrutura raciocinativa que lhe permita chegar a uma conclusão. A possibilidade de erro aí é imensa. E no primeiro caso, não há possibilidade de erro algum, porque os fatos já vêm com a sua conexão, vamos dizer, autoevidente e autoexibida, por assim dizer. Isto quer dizer que quanto mais você puder se ater à primeira forma de raciocínio, ainda que à custa de não poder expressá-la, de não poder dizê-la para ninguém, e de não poder reproduzi-la, mais firmemente ancorado você estará no terreno da verdade. E mais livre você estará dos erros do pensamento. Naquele ditado de pensar morrer um burro, é verdade. Quer dizer, os erros todos, vamos dizer, não vêm da percepção, eles vêm do pensamento. É claro que a percepção pode errar também, mas a possibilidade de erro ali é muito menor. Você vê assim,
houvesse erros de percepção, na quantidade de erros de percepção como há erros de pensamento, né, por exemplo, o trânsito dos automóveis na rua seria impossível, porque eles bateriam uns nos outros a todo momento. Quando você vê a infinidade de decisões que um motorista toma no trânsito, todas decisões certas, com uma precisão incrível, né, e que ele jamais seria capaz de expressar, de dizer, nem mesmo de descrever, né, e você compara isso com as tolices que as pessoas falam nas discussões, né, então é claro que a primeira função cognitiva ela é muito mais eficiente, muito mais confiável do que a segunda. É? Então, isso quer dizer que na esfera da percepção nós somos capazes de fazer raciocínios indutivos de uma precisão incrível, com grande velocidade, tá entendendo? E uma margem de erro mínima. Ao passo que na esfera da representação e do raciocínio construtivo, nós cometemos erros uns após os outros. Não é você que comete erros, os grandes filósofos todos cometeram erros. Por quê? Porque na esfera do raciocínio construtivo, tudo é criado pela sua mente. Você está lidando, a relação que aquilo tem com a realidade é indireta e meramente simbólica. E frequentemente convencional. Está compreendendo? Então é claro que a margem de erro é maior. E quando nós confiamos no segundo tipo de raciocínio, porque dele nós podemos dar provas, e podemos repeti-lo, e podemos expressá-lo, e podemos fazer com que outras pessoas façam raciocínios idênticos e confirmar, nós estamos nos enganando a nós próprios. É? Porque, olha, quando você montou aquele raciocínio, você o expressa em palavras, explica para outras pessoas, elas podem montar o mesmo raciocínio de novo, chegar à mesma conclusão. Então, é claro, milhares ou milhões de pessoas podem conferir e dizer para você, é isto mesmo, você tem razão. Só que o que elas conferiram, na verdade? Apenas, vamos dizer, a lógica interna de um raciocínio. A conexão desse raciocínio com os fatos pode ser verificada através de experimentos, mas os experimentos jamais vão reproduzir a situação inteira. São apenas experimentos que esquematicamente coincidem com a primeira situação em um ou dois pontos. Ou seja, mesmo a verificação experimental do raciocínio lhe dará uma certeza muito precária. E curioso, nós estamos há 4 séculos criando uma civilização que só confia nisto. Veja, por exemplo, se você viu um sujeito dar uma facada no outro, só tinha você ali presente. Você viu. Quer dizer, não foi pura percepção, porque você percebeu toda a conexão causal, tá certo, entre o ato assassino, né, a facada e o efeito mortal que aquilo teve sobre a vítima. Então há um raciocínio ali. Mas esse raciocínio não foi feito nem com imagens na sua mente, nem com signos, nem com palavras. Foi feito diretamente com os fatos que você está percebendo. Ou seja, era a lógica interna dos fatos que está se mostrando para você. Suponha que as pessoas ponham em dúvida o seu testemunho e queiram provas. Então elas vão construir milhares de conexões lógicas possíveis e inventar experimentos que devem coincidir com aquela situação em um ou outro ponto esquemático. Por exemplo, o sangue que estava na faca era do mesmo tipo do sangue da vítima. E você percebe que isso é apenas um elemento da situação inteira. E se você for pegar elemento por elemento, você jamais vai reconstituir a situação inteira. Serão sempre pedaços que, por sua vez, terão que ser conectados mediante outras construções lógicas.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.